Bom dia, engenheiros e engenheiras. Estamos de volta no canal Na Roda da Engenharia para o quarto episódio. Hoje vamos tratar de um assunto polêmico, onde tem sido debatido há meses e meses, sendo que iremos falar hoje sobre as emendas parlamentares. Confesso que não domino muito o assunto, mas vou falar para vocês o que o bloqueio dessas emendas ocasionou na nossa vida financeira na empresa, as dificuldades que ela tem nos causado, né? E como o canal foi criado com o intuito de mostrar o cotidiano da empresa, nada mais que a clareza de demonstrar para vocês o quanto o bloqueio dessas emendas impactou no dia a dia da Viatec, tá, pessoal? Meu nome é Bruno, como eu já me apresentei nos episódios anteriores, sou engenheiro civil e trago para vocês aqui o cotidiano do dia a dia de uma empresa voltada ao segmento de infraestrutura. Então, vamos lá, pessoal. Como vocês acompanharam aí, muitos de vocês acompanharam aí nos últimos meses, as emendas parlamentares estavam bloqueadas por decisão do ministro Dino do STF. Até mesmo antes do Dino ter se tornado ministro, o STF já tinha julgado inconstitucional o pagamento dessas emendas parlamentares. Então, como eu já falei com vocês, eu não domino o assunto, porém eu vou aqui retratar o que são as emendas parlamentares, né? O porquê o ministro bloqueou o pagamento das mesmas e o mais importante, pessoal, que é o intuito do canal, qual o impacto que teve na vida, no dia a dia da empresa, bem como dos seus colaboradores, beleza? Então vamos iniciar, tomar uma água aqui, porque Palmas está muito quente, apesar do período chuvoso, sabadão, carnaval, estou aqui finalizando meu dia no escritório e terminando de gravar esse conteúdo para vocês. Então, pessoal, vamos lá. O que são as emendas parlamentares? Essas emendas são uma forma dos deputados direcionarem recursos do orçamento federal para projeto em suas bases eleitorais, né? Que elas podem ser usadas aí em diversos setores. Pode ser na saúde, na educação, questões sociais e, como é o nosso caso, na área de infraestrutura. Existe aí, pessoal, alguns tipos de emendas. Tem as emendas individuais, cada parlamentar indica um valor fixo no orçamento. Tem as emendas de bancada, recurso distribuído entre os parlamentares de um mesmo estado. Tem as emendas de comissão, que atende os projetos específicos de comissões do Congresso. E tem as emendas do relator, que é conhecida como RP9 e foi dado o nome aí de orçamento secreto, né? No governo anterior se deu esse nome, orçamento secreto. Aí, pessoal, que entra a polêmica, né? Parte da mídia, em função do seu viés político, ainda trata como orçamento secreto. Outra parte já começou a denominar ela como emendas do relator. Então, fica essa questão política e fica esse debate aí em relação até mesmo como eles se dão nome a fim de levar para o seu viés político, ou de forma crítica, ou de forma a elogiar, sendo necessário para o avanço aí, de municípios e estados, né? Com angariamento desses recursos, né? Então, pessoal, o que aconteceu? Nós vamos tratar aqui das emendas do RP9, né? Que nós temos aí diversos contratos no qual o orçamento é destinado dessas emendas, né? Houve aí, por parte do STF, do ministro Dino, o bloqueio de parte dessas emendas, né? Por falta de quê? O que ele alegou? Alegou a falta de transparência e a impossibilidade de rastrear a aplicação desses recursos. Eu, Bruno, como pessoa física, eu estou plenamente de acordo com relação à decisão tomada. Agora, pessoal, tem outro aspecto em relação a isso, né? Que é o quê? É a Viatec Engenharia, empresa contratada junto a órgãos federais, nos quais o orçamento são provenientes dessas emendas, nos quais houve o bloqueio e tem contratos que a gente está há 10 meses sem receber um centavo, pessoal. Então, assim, a gente manteve aí, né, ao longo de meses e meses, uma equipe toda contratada de forma legal, a maioria deles de forma seletistas, né, carteira, assinado de carteira, todos os direitos certinhos. Então, imagine vocês que fazem uma previsão, tem ali toda uma conjuntura econômica da sua empresa, né? Um fluxo de caixa. A gente, normalmente, que trabalha para órgãos públicos, a gente sabe que a nossa demanda e a necessidade do nosso fluxo de caixa tem que ser composta aí prevendo alguns atrasos, seja de 3, 4 meses, mas quando chega nesse ponto da gente ficar 10 meses sem receber, pessoal, atrapalha tudo e
a gente vive aí situações, né, complicadas, difíceis, que nos causa aí até desentendimento extra profissional, porque a gente fica tão atribulado a isso, nervoso com o que acontece em relação às questões políticas que atingem diretamente, que é difícil conviver. Então, o intuito do canal, pessoal, é mostrar o cotidiano, e todos os empresários que prestam serviço nessa área sabem o que eu estou dizendo. Quando a gente fica muito tempo sem receber de vários órgãos e de vários contratos, como é o nosso caso em relação às emendas parlamentares, meu Deus, é uma dificuldade muito grande. Mas graças a Deus, Deus sempre nos dá força e nos capacita para vencer esses momentos, né? Então, o que acontece? O Dino, né, bloqueou em função disso que eu disse, disso que eu mencionei para vocês, né, por falta de transparência, dificuldade de rastrear, né, e bloqueou elas. Segundo ele, muitos desses recursos eram distribuídos sem critérios claros de fiscalização, favorecendo negociações políticas obscuras e dificultando o controle da sociedade sobre o dinheiro público, né? Tá errado? Não tá, pessoal. Infelizmente, nisso eu concordo com ele. A decisão veio após ele várias denúncias por parte desses valores que financiavam entidades sem comprovação de adequada da execução do serviço. Então, o que ele alega é que tinha várias denúncias que o dinheiro era destinado para um fim, não era aplicado para aquele fim e, né, ocasionava aí um esquema de corrupção em certos locais, em certas áreas, né? E o que acontece, pessoal? Além disso tudo, tem a questão política, né? Porque a gente sabe que o Dino, apesar de hoje ministro do Supremo, era ministro do Lula, né? Ministro do governo Lula. Então, a gente sabe que o governo tem que pautar, votar e alguns projetos nos quais eles precisam da aprovação junto ao Congresso, ao Senado, para dar o andamento no projeto de governo deles. E, por muitas vezes, o bloqueio dessas emendas, muitos acreditam que foi para pressionar os parlamentares a votar a favor do governo, né? Por muitas vezes, tanto que eles mencionam que eles votaram a favor de algum projeto, foi prometida a liberação e não teve a liberação. Depois teve algumas novas exigências que não permitiu, mas que também isso aí foge à nossa alçada, né? Eu acho que todos nós temos que ter consciência e ciência do que é o mundo político, né? Mas não cabe aqui eu, Bruno, no canal aqui do Na Rota na Engenharia, entrar e demonstrar ou defender algum posicionamento em relação a isso, tá? O que acontece, pessoal? O bloqueio dessas emendas ocasionou para a gente, e até mesmo ao erário público, muito prejuízo. Por quê? Primeiro, ao erário público. Muitas empresas executaram diversas frentes de serviços, aí eu vou falar na nossa área aqui, e no qual eu presenciei. Vou dar um exemplo de uma obra de uma adutora, lá numa região, no sertão de um estado do Nordeste. A empresa lá, primeiro mês sem receber, mas executando, segundo mês sem receber, mas tocando o serviço da mesma maneira, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, e aí vai. E aí, quando eles percebem a dificuldade, a necessidade que está faltando, uma vez que falta fluxo de caixa para você dar continuidade e conseguir cumprir o cronograma físico-financeiro, eles já começam a diminuir o ritmo e fazer uma análise se realmente eles continuam, uma vez que não tem perspectiva de recebimento. E o que acontece, pessoal? Quando você paralisa uma obra sem a devida atenção por parte técnica, né, e muitas vezes em função da questão econômica, você ali para tudo, paralisa tudo e não dá os devidos cuidados, possa ser que venha o período chuvoso e muito daquilo que você fez foi medido, né, apesar de não ter sido recebido, pode haver aí uma diferença de prazo no qual os intempéries, o período chuvoso, venha prejudicar aquilo que você fez ou até mesmo desfazer alguma coisa. Vamos supor que ele escavou e implantou lá tantos mil metros da tubulação da adutora, né, e adiantou lá algum segmento, vamos supor, uma escavação em rocha, né? Aí posteriormente passou meses e meses em função do não reinício, porque está paralisado em falta de receber. Aí posteriormente, quando for retomar, toda aquela escavação vai ter que ser, boa parte vai ter que ser reescavada. A empresa, pessoal, com certeza vai pedir um aditivo
e que vai causar ali um custo maior para o órgão, né? Então, querendo ou não, pessoal, toda obra paralisada por muito tempo, quando volta, há uma necessidade de ser aditivada o orçamento para refazer serviços que foram perdidos nesse tempo de paralisação não programada, né? Então, tem toda essa questão, pessoal. E aí, no caso da Viatec, que é o intuito aqui do canal, falando sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, também ocasionou isso, pessoal. A gente aí, continuando, cumprindo com as nossas obrigações junto aos órgãos federais, sem receber, né? A gente ali naquela expectativa, dando continuidades aos serviços, porém chegou um momento que o próprio órgão, os próprios órgãos, pegou e falou, pessoal, melhor vamos paralisar, vamos interromper. Em alguns lugares chegou a ser feito até o distrato, porque não tinha perspectiva da liberação e do pagamento, sabe? Então, ocasionou que a gente aí, em alguns contratos, ficou 10 meses prestando serviço, né, com toda a dificuldade, tira dinheiro de um contrato onde está recebendo ali mais ou menos em dia, coloca em outro, e é isso aí, pessoal. Então, é uma dificuldade grande. Aí tivemos essa boa notícia que o ministro aceitou o plano de trabalho, o STF formou a maioria, aprovou esse plano de trabalho apresentado, né? Então, é o seguinte, cara, eu acho que vai destravar novos investimentos, vai voltar a gerar emprego. A gente sabe que esse segmento de construção de civil, de obras de infraestrutura, gera muito emprego, né? Vai haver aí uma distribuição dos recursos em função de cada parlamentar, cada deputado e senador destinar emendas ao seu, né, sua localidade ali, onde ele é mais forte, mais atuante. E o importante, né, pessoal, parece que esse plano de trabalho está prevendo aí regras que dê transparência ao destino e ao empenho desses recursos, né? Então, pessoal, é isso aí. Então, relatando para vocês aqui o que isto ocasiona e impacta diretamente no dia a dia financeiro aí de uma empresa, no qual a gente, por mais que a gente prevê atrasos, né, nenhuma empresa por si só, eu creio que vai ali colocar no seu fluxo de caixa um atraso de 10 meses de qualquer contrato, né? Mesmo porque se a gente tivesse uma previsão dessa, eu nem teria entrado numa licitação no qual poderia ficar esse prazo todo, né? Então, assim, quem ganha com essa liberação, acho que é o governo e o Congresso, que saíram vitoriosos, né? Destravando esses recursos importantes aí para atender o interesse das suas bases políticas e conseguir fomentar aí todas as regiões aí do país, né? Eu acho que a área da engenharia é um dos setores mais beneficiados com isso, pois muitas emendas que a gente trata aí destinam-se a obras públicas de infraestrutura, né? Então, cabe aí uma reflexão para vocês aí que estão fora do mercado ou estavam pensando em se inserir nesse mercado. Eu acho que agora, com essa liberação, nós vamos ter diversas oportunidades aí, provavelmente novas obras serão licitadas e aí com uma garantia maior, né? Então, pessoal, conclusão aqui do vídeo, eu acho que eu até me estendi mais do que eu queria, né? Como eu sempre falo com vocês, eu não sei editar, não sei mexer nessas ferramentas tecnológicas que possa ajudar, que ajudem essa galera que tem e divulgam vídeos aí nos canais do YouTube, mas é isso aí, pessoal, é só um tema polêmico no qual a gente tem que observar, né? Vocês, empresários, levar em consideração a isso, sempre que vocês forem participar de uma licitação, ver qual que é a fonte do recurso, emenda parlamentar, RP9, como é que está a situação disso em relação ao STF, foi liberado, está sendo pago, pode ser que haja novos bloqueios, né? Qual o desconto que eu vou dar em função de tudo isso? Poxa, posso ficar aí 4, 5, 6, 10 meses sem receber, compensa eu entrar na licitação, né? Então, é isso aí, pessoal, houve a liberação das emendas, graças a Deus, espero que regularizem aí os pagamentos, né? E a gente consiga aí vencer mais esse obstáculo que foi esses meses aí sem receber, né? E é isso aí, galera, eu acho que temos tudo aí para retomar o avanço aí nas obras de infraestrutura, né? E vai ser um impulso grande aí com essa liberação, retomada de crescimento, de geração de empregos, e gostaria que vocês aí deixassem seu comentário, né? Para aqueles que não forem donos da empresa, mas sim funcionário, entenda e procure ajudar a empresa no qual vocês fazem parte a criar soluções, né? E conseguir aí ajudar o seu patrão a passar por momentos difíceis como esse, né?
Então, queria deixar aí um abraço a todos. Peço que vocês assistam o vídeo, compartilhem, deixem um comentário, o que vocês acham, né? Esse assunto tão polêmico, né? Vocês, como eu acho, também são de acordo com o Dino ter bloqueado, exigindo transparência e rastreabilidade, né? Por outro lado, eu como empresário, poxa, eu gostaria que eles fizessem por amostragem, né? Algumas constatações que, apesar de haver aqueles que usam ou usaram as emendas de forma irregular, tem uma outra grande parte que cumpriu suas obrigações junto aos órgãos públicos, né? Cumpriu tudo o que determinava o contrato e está prejudicado, assim como nós, por vários e vários meses sem recebimento, sem motivo, né? Então eles poderiam ali ter pego aí uma amostra por área da saúde, das obras civis, obras de infraestrutura, educação, e feito lá uma análise se realmente estava sendo executado aquilo que estava sendo pago e medido, né? Então é isso aí, pessoal. Mais um videozinho aí pro canal. Não tem edição, me desculpe aí se eu errei, né? Se talvez as ideias aqui tenha não sido exposta de forma clara, mas um grande abraço, vamos compartilhar aí. E é isso aí, galera. Sabadão!